Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos comentar sobre os três bancos privados que nós temos aqui, os três maiores bancos privados que nós temos aqui na nossa bolsa, o Itaú, o Bradesco e o Banco Santander. Então, de cara aqui eu já trago para vocês essa notícia aqui da CNN com relação ao lucro dos três bancos, que juntos superou a casa dos 21 bilhões, e a matéria também destaca que eles não esperam um impacto do tarifaço do Trump na carteira de crédito, mesmo com as alíquotas anunciadas pelo presidente. Bom, então sem mais delongas, vamos começar aqui comentando do Banco Itaú, que eu tenho em carteira, que eu gosto. Essa daqui é a carteira de crédito do Banco Itaú, então você consegue ver aqui que eles tiveram um acréscimo bem interessante em praticamente todas as suas linhas de crédito. O único que não teve aqui foi a parte de crédito consignado, que teve um decréscimo bem significativo de menos 1,6%, porém, quando a gente vai ver cartão de crédito, crédito pessoal, crédito consignado, a gente vê que sempre teve um aumento bem interessante, a parte de veículos também, a parte de crédito imobiliário, que o pessoal sempre fala que fica muito com a caixa, aqui eles tiveram um acréscimo bem interessante também de 17,2% ano contra ano. E se nós formos ver aqui também a parte de micro, pequenas e médias empresas, a gente também vê um destaque aqui de 13,1%, o que é bem interessante. Com relação a esse tópico aqui total, você consegue ver que o Banco Itaú ele tem uma carteira de crédito muito boa, muito diversificada, porque fica 451 milhões para pessoas físicas, tem aqui também para grandes empresas 431 milhões e micro 275 milhões, ou seja, ele tem uma diversificação com relação a PF e PJ muito interessante, diferentemente dos outros bancos que eu vou mostrar aqui para vocês. E no total eles têm aqui mais ou menos 1,389 em bilhões, né? 1 bilhão 389 em giro. Isso daqui é muito, muito grande, muito interessante, é um banco muito bom. Partindo agora para o resultado, você consegue ver aqui que o resultado do Banco Itaú é um resultado muito robusto, muito forte, muito expressivo. Por quê? Porque ele basicamente consegue ter um alfa muito positivo aqui ano contra ano em praticamente todas as suas linhas. E quando vai ficar aqui no rodapé, no resultado recorrente gerencial, você tem um acréscimo de 14,1%, né, totalizando aqui 11 bi 508 milhões de resultado, ou seja, o Banco Itaú ele de fato é uma máquina de fazer dinheiro. Se você sempre compara trimestre contra trimestre, ele consegue mandar resultados fora da curva com alfa positivo. São poucos aqui que tem um alfa negativo, porém quando você consegue ver aqui no cenário macro, ele sempre consegue bater. Então o custo de crédito dele é bom, as despesas operacionais estão caindo se você for comparar ano contra ano, o produto bancário dele é muito bom, as suas margens são muito boas perto dos outros bancos, os seus indicadores qualitativos são muito bons, e ele aqui também tem uma receita de operação de seguro também, que é algo que eu gosto bastante. Eu gosto muito de ter seguradora na carteira, eu acho que é um dos melhores negócios que você pode ter na bolsa. Partindo aqui para o Banco Bradesco, a gente consegue ver que antigamente tinha aquela dúvida se era Banco Bradesco ou Itaú, e hoje você consegue ver aqui que o Banco Bradesco ele está de fato bem atrás do Itaú, porém ele também teve um resultado muito bom, um ROI de 14,6%, um crescimento de pontos percentuais de 3,2%, e se a gente for comparar semestre por semestre, você consegue ver aqui que a gente teve um crescimento muito exponencial nesse ponto. Então, o Bradesco ele teve um lucro líquido recorrente de 6,1 bi, e eles destacam que isso se deve ao sólido aumento de rentabilidade, né, que refletiu na combinação dos avanços, receitas que cresceram em todas as linhas. Então, eles colocam aqui margem financeira, seguros, serviços, que são aquelas taxas que você paga para o banco, uma margem líquida que cresceu com o mix de crédito. Então, eles destacam aqui também a eficiência na captação e na evolução do spread financeiro. Despesas operacionais, eles estão vendo aqui a revisão para ter um footprint e ter aqui uma redução na despesa operacional e uma estabilidade de inadimplência muito bacana aqui com relação a isso, fora a parte de seguros, que acho que é o filé mignon aqui do Banco Bradesco, quando você olha para o resultado, quando você olha para o que a empresa está ofertando versus o preço de tela. Quando nós vemos aqui a receita total, então você consegue ver aqui que eles têm uma margem financeira que teve um acréscimo ano contra ano de 15,8%, 16% praticamente, né? Receita de prestação de serviço também teve um acréscimo. Isso daqui é louvável, porque as receitas de prestação de serviço com relação àquelas taxas, com relação àqueles produtos, tá caindo, né? O pessoal não quer mais saber desse tipo de coisa, e o Bradesco está conseguindo entregar um crescimento aqui também nessa parte. E a parte de seguros, que na minha concepção é o filé mignon do Bradesco aqui,
eles tiveram um acréscimo de 21,7% ano contra ano e 6,5% trimestre contra trimestre. Isso daqui é muito bom para um banco desse tamanho, né, na parte de seguros, previdência e capitalização. Então a gente consegue ver que no segundo TRI de 2024 o Bradesco saiu de um lucro de 29,5 bi e agora ele já está em 34 bi, ou seja, ele está tendo um acréscimo muito significativo, né, para um banco desse tamanho, engessado, com tanto de gente trabalhando, com a cultura da empresa lá dentro. Então é algo muito bom aqui no Bradesco. E por fim, aqui com o nosso slide aqui do Bradesco, a gente consegue ver que o bom do Bradesco é a parte de seguros de fato. Por quê? Porque o lucro da seguradora, ele corresponde a uma fatia muito, muito grande do lucro líquido do Bradesco, porque a gente consegue ver aqui que ele tem um lucro líquido de 4,7 bi do resultado financeiro do Bradesco, ou seja, um ROAE de 21,7%, que é muito bom para esse tipo de operação, e a receita também teve um acréscimo muito bacana, fora toda a operação de seguro que cresce ano contra ano, semestre contra semestre, trimestre contra trimestre. Então é algo muito bom aqui no Bradesco que eu gosto muito. Esse daqui é um dos motivos de eu ter Bradescão na carteira, é por conta da seguradora. Bom, por fim, vamos passar aqui no Banco Santander. É um banco que eu não tenho na carteira, os outros dois eu tenho na carteira. O Banco Santander ele tem um lucro líquido de 3,7 bi. Isso daí teve um decréscimo aqui e um acréscimo também bem interessante, um ROI de 16,4%. E aqui tem os números dele, uma margem financeira que caiu um pouquinho, comissões que teve um acréscimo, eles também colocam aqui um custo de crédito que se manteve estável e regular, gastos, eles comentam aqui que teve um decréscimo nos gastos e um índice de eficiência que caiu também 0,4 pontos percentuais. Passando na parte de negócios, eles destacam aqui algumas questões. Então, na parte financeira, eles destacam que eles estão com a maior digital do país, um índice grande de penetração, né, que sobe 14 pontos percentuais. Eles colocam também aqui uma alavanca de comissões, falam que são líderes no financiamento em veículos elétricos, que é um segmento que está crescendo bastante no Brasil. A parte de renovação completa do negócio, eles também têm um ponto bem interessante, PMNs, que é algo bem bacana, está tendo uma evolução de receita bem significativa aqui no ano de 2025, e também a parte de cartões de crédito e capitalização e consórcio, que mostra que eles estão com várias frentes de negócio aqui no Banco Santander. Quando a gente vai fazer o comparativo de rentabilidade, a gente consegue ver que o Banco Santander ele teve aqui alguns pontos que ele chegou até a brigar aqui com o Itaú, né, que ele aumentou bastante aqui, que ele cresceu bastante aqui, porém no longo prazo o Itaú ele se mostrou mais resiliente aqui numa janela de 10 anos, ele subiu 758%, atrás vem o Santander com 264% e depois vem o Bradesco com 105,2%, perdendo pro CDI e ganhando apenas do IPCA. O que a gente consegue ver aqui? O Itaú ele anda muito mais por conta dos índices qualitativos, que já já eu mostro para vocês. Mas quando a gente vai olhar em cotação, o Bradesco foi aqui o terceiro lugar dessa nossa lista aqui, que ele ficou bem atrás, tanto do Itaú quanto do Santander. Ah, mas é 105 para 264. Cara, isso daqui é dobrar o patrimônio, isso daqui é algo muito significativo se você está olhando no longo prazo. São 10 anos, uma janela de 10 anos aqui é algo bem expressivo. Bom, quando a gente vai olhar gráfico, novamente aqui, uma janela grande aqui de mais de 10 anos, a gente consegue ver que o Bradesco ele não andou frente aos outros pares, o Santander andou bem mais e o Itaú também andou bem mais. Porém, hoje, se eu for comparar hoje, eu prefiro muito mais o Bradesco do que o Santander no quesito preço. E também, se eu for contratar aqui com relação à qualidade, eu prefiro muito mais o Itaú frente aqui ao Bradesco e frente ao Santander. Isso daqui fica muito claro para a gente quando a gente vai para os quesitos qualitativos, que a gente vê aqui que nos critérios de preço, o Bradescão ele está entregando de fato um banco mais barato frente aos seus pares, né? Aqui o PVP dele é bem menor que os outros e também a parte do PL é bem menor frente aqui ao Santander e ao Itaú. Porém, quando a gente vai olhar os critérios qualitativos, não sobra dúvida para ver qual que é o melhor. Por quê? Porque ele tem o melhor lucro líquido recorrente, ele tem o melhor ROI, ele tem o melhor ROA. O ROIC dele é bem superior, muito superior, praticamente o dobro que os outros bancos, fora também o crescimento de lucro e receita no decorrer dos anos. Aqui tem o Bradesco ganhando nesse ponto aqui, porém, se a gente for colocar aqui numa perspectiva de longo prazo, o Bradesco ele é
bem inferior à questão aqui do Itaú nesse ponto. Então, em critérios qualitativos, o Itaú de fato vai sair bem na frente por conta de todos esses critérios aqui que a gente está colocando: crescimento de lucros, ROI, ROIC, margem e por aí vai. Porém, se a gente for olhar com relação a preço, hoje, atualmente, eu prefiro o Bradesco. Eu tenho o Bradesco na carteira e tenho também o Itaú através da Itaúsa. Estou muito feliz com o resultado, gosto muito dos dois bancos, porém, eu estou cada dia mais olhando o Itaú com melhores olhos para eu ter ali, de fato, na minha carteira no longo prazo, perto de Bradesco. Se o Bradesco não tivesse a seguradora, eu já teria me desfeito, porque na minha concepção, eu gosto sempre de olhar qualidade, lógico, tem que estar com preço atrativo, mas a qualidade acaba entregando muito mais, como a gente viu no gráfico anterior aqui para vocês. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Peço que você deixe seu like, seu favorito, que você comente aqui nesse vídeo, que assista os outros vídeos que estão bem interessantes e que você ajude esse canal a crescer. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um abraço.